ficou legal. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, por favor. Manda ver. Não dá problema. Beleza. Desculpa o atraso aí, gente. Então, boa tarde. Vou fazer a apresentação do trabalho aqui de robôs na indústria. E a indústria que foi sorteada para mim foi a de joalheria e relojoaria. Uma pequena introdução aqui é que as joias elas já existem há milhares de anos. Sendo que a joia mais antiga encontrada, né, que eles classificaram como joia, tem 100 mil anos, foi feita de conchas e ela era feita para prender 2 peças de roupas dos seres humanos lá da época, né? Antigamente as joias elas tinham mais uso prático mesmo e com o passar do tempo elas vieram a ser mais decorativas ou até símbolo de ostentação, riqueza, essas coisas. Já os meus relógios existem desde a antiguidade, sendo o mais antigo deles do século XVI a.C. Os primeiros relógios eram de sol, depois foram surgindo alguns outros relógios, como os de areia, né, as ampulhetas, e só bem mais tarde surgiram os relógios que a gente conhece hoje, os mecânicos, de pulso, de bolso, etc. Aqui alguns exemplos de joias, né, para vocês verem a diversidade que elas podem ter, as formas, os tamanhos. Na esquerda tem a coroa da Inglaterra, da Rainha Elizabeth. No meio tem a máscara mortuária do Tutankhamon, um faraó egípcio. E à direita temos o colar mais caro do mundo, que ele é avaliado hoje em dia em 55 milhões de dólares. E por causa desse diamante no meio aí, que é o maior diamante cru que existe no mundo. Aqui temos relógios também. O relógio da esquerda é um relógio de sol mais antigo. O do meio é uma ampulheta, um relógio de areia. E o da direita é inclusive o relógio mais caro do mundo de hoje. É um relógio feito todo de diamante. E aí a gente pode ver que as duas indústrias têm momentos que se correlacionam, né? Um relógio pode também ser uma joia, por exemplo esse aí. Esse relógio aí é na faixa dos 40 milhões de dólares. Em ambas as indústrias, muitas vezes o produto, a concepção do produto em si é uma arte. Então depende da genialidade do artista, depende da criatividade do artista. Então muitas vezes são feitas poucas unidades e várias vezes confeccionadas à mão. E o fato de ser confeccionados à mão várias vezes também agrega valor ao produto, dependendo do artista, etc. E o fato de serem muitas vezes únicos dificulta a robotização. Mas mesmo assim, vários processos, né, nessas indústrias foram robotizados. Olhando particularmente para a indústria da joalheria, eu destaquei os processos de criação de uma joia. Não necessariamente todas as joias são feitas desse tipo. Eu peguei uma que demonstra mais ou menos o aspecto geral de como são feitas todas, mas tem braceletes que pulam alguns processos, tem colares que fazem de outro jeito. Mas normalmente segue basicamente esses processos aqui. A primeira parte de qualquer confecção de joia é o design, né? Onde o criador da joia tem a ideia, avalia se é possível fazer, não sei o quê, e traz para a realidade, discute com os outros. Depois tem o CAD, que é o desenho computadorizado, né? Primeiro ele desenha à mão e depois passa para o computador. Hoje em dia, tem a prototipagem rápida, que normalmente pega o desenho em CAD e faz a impressão 3D, para você ter uma ideia da joia na realidade. E aí você cria o modelo. O protótipo normalmente é feito em resina, ele é convertido em um modelo de prata, via fundição. E serve para criar o molde de borracha, que é o próximo passo do processo, que é a partir desse molde que, se você quiser, você consegue criar outras joias iguais. Até aqui é tudo único. Depois do molde de borracha, você faz um outro molde ainda, que é o molde de cera, que eles chamam de waxing, ou wax tree, que é um processo bem complicado de deposição de cera, por isso que eles chamam de tree, é um em cima da outra, assim, que gera o molde que vai para a fundição. Na fundição, eles jogam o metal lá para dentro do molde, né, e cria a joia bruta, o contorno, a carcaça da joia, como se fosse. Aí vem a primeira parte do polimento, o polimento mais bruto, que é o esmerilhamento, que tira as partes que ficaram da fundição da joia, as
partes extras, né, que não precisava. Depois vem a montagem, que são a junção das partes da joia, né, se for um colar, junta várias pérolas, por exemplo, algo do tipo. Depois, em joias que tem diamante, principalmente, tem que fazer um pré-polimento. O pré-polimento ele é feito porque depois que você coloca o diamante, não é possível você polir embaixo dele, onde ele está colocado, onde o suporte dele. E se tiver mal polido, afeta o brilho do diamante. Então eles fazem um pré-polimento dessa área para deixar o diamante lá certinho. Depois disso vem a fixação dos metais, que são a fixação das pedras preciosas, os diamantes, as outras coisas que colocam, no anel, por exemplo. E aí vem o polimento final. O polimento final é o processo que é mais robotizado hoje em dia, que foi o que eu mais achei, e serve para o acabamento mesmo da joia. Algumas joias, eu botei até um asterisco ali, ganham banho de ródio, que é um elemento químico, que serve para dar mais brilho e deixar algumas joias mais brancas. Por exemplo, umas de ouro branco, que o ouro branco não é tão branco em geral, na natureza. E depois vem o controle de qualidade, né, que tem em qualquer uma. Então, como eu disse, o processo mais robotizado é o polimento final, que eu vi, e existem vários jeitos de polir uma joia. Eu vou mostrar 2 jeitos a seguir. Eu botei 2 vídeos, os vídeos são rapidinho. Só. Esse aqui é o primeiro, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Só falta o play. Dei o play. Esse aqui é um robô da Fanuc, que faz o polimento dos anéis numa roda de feltro ali. Ele pega, coloca lá, gira. Depois ele vai num outro manipulador ali que vira ao contrário. E vai lá polir de novo. E aí depois ele volta pro lugar dele e segue pro próximo. Eu não vou mostrar o resto do vídeo porque é a mesma coisa. Mas deu para ilustrar bem como que faz o polimento de um anel com o robô. Voltar para a apresentação, desculpa. Esse robô da Fanuc é o LR-MAT 200ID. Ele tem uma capacidade de 7 kg. Aqui mostra os ângulos das juntas dele, o movimento máximo dos ângulos das juntas e a velocidade das juntas. E aqui estão todas as especificações dele, caso alguém tenha mais curiosidade. Aqui está o espaço de trabalho dele, e etc. Aqui tem um segundo vídeo, que é esse vídeo é uma demonstração de como que foi usado o robô da Gerenga para fazer um polimento que eles chamam de sanding, que é botar a joia, no caso o anel, num tonel com grãos abrasivos e girar esse tonel para fazer o polimento. Aí esse robô tem essa ferramenta que parece uma escumadeira na ponta, que pega o anel lá de dentro. Aí coloca na mesa e outro robô vai fazer a análise visual. Como isso não é uma demonstração, eles não fizeram o completo, né? Eles até pesam o anel depois. Vou deixar o final. Foi, né? Ele leva para polir de novo porque ele achou que não ficou bom o suficiente. Então esses são os 2
tipos de polimento que eu achei. Esse é o que está no vídeo é o da esquerda, o R10, que foi usado para essa demonstração. Que tem a carga de 10 kg e tem o raio de trabalho de 1.300 milímetros. Na minha pesquisa, eu encontrei uma empresa que chama Flexible Robotic Environment, FRE, que ela é especializada na indústria de robotização, na robotização da indústria de joalheria. E, pelo que eu vi, a grande maioria dos robôs são para polimento, mas ainda existe alguns que são feitos especialmente para dimensionamento de anéis, que eu achei bem interessante. Aqui são 4 estações, tem mais 2 que eu vou mostrar depois, mas aqui tem 4 estações que eles vendem. A da esquerda, essa VDK 1200, a base é a que a gente viu no vídeo, no primeiro vídeo, do robô da Fanuc, o robô amarelo. À medida que vai avançando nas estações, vai aumentando a capacidade da estação. E como aumento de parâmetros do polimento, troca automática da ferramenta, alimentação automática das joias e até sistema de controle visual da qualidade, à medida que vai aumentando de estação. Essas outras 2 estações, a da esquerda é a que eu falei que é para dimensionamento de anéis, e a da direita ela tem tudo. Ela tem tudo que tem nas outras. Ela tem alimentação automática, ela tem controle visual, e ela tem, inclusive, compatibilidade com a indústria 4.0, internet das coisas, etc. Achei muito interessante essa empresa. E é isso. Agora, entrando na parte da relojaria, até hoje, muitas das técnicas utilizadas para a construção dos relógios, elas são manuais. Além de agregar valor, ela tem que ser muito diferente um relógio do outro, muito processo muito cuidadoso, que depende até de técnicos muito especializados. Um relógio contém normalmente de 100 a 200 peças. Normalmente muito pequenas, tem que ser muito bem encaixadas, muito bem precisas, para medir o tempo corretamente. E por causa disso, alguns relógios levam até 3 anos para ser feito. Por isso que alguns ficam muito caros no seu processo. Os processos de construção de relógios são muito diversificados. Então eu pesquisei um vídeo que mostra a construção de um relógio, que o vídeo é grande, mas eu vou acelerar para ficar mais fácil. Não tem nada demais acelerar esse vídeo não, porque é só a demonstração do processo. Aí a parte do design do relógio, né? A prototipagem, o CAD, bem parecido com a joia também. E aí já vem a criação das pecinhas, né, das inúmeras pecinhas que tem no relógio, engrenagens, parafusos, etc. E esse relógio ele é todo feito, é cheio de máquina, mas é tudo manual. Esse relógio é todo feito manualmente. Sempre tem uma pessoa mexendo. Aí a análise do tamanho, da precisão, a arte em cada pecinha.
Dá até prazer de ver, né? É bonito, não é? É. O cara vai carvando direitinho os negocinhos, tudo é muito bonito, eu gosto também. Cada engrenagemzinha colocada uma na outra. Os parafusos todos também. Perdão. Ele ainda vira dos dois lados, esse relógio. Então é isso, esse vídeo ilustra bem como é que é o processo de construção de um relógio. Vocês viram que é muito minucioso, muito complicado, muito preciso. E esse relógio, em particular, demora 2 anos para cada relógio ficar pronto. Cada um desses. E ele é vendido a, acho que $50 mil, o mais barato. Mas, vendo esse relógio depois, a Swatch, na década de 80, ela teve uma ideia de criar um relógio que chamou de System 51, System 51. E ele tem esse nome por conter apenas 51 partes. Aquele relógio que a gente viu no vídeo, ele tinha quase 300, 280 e tantos. Aquele relógio era um pouquinho mais complicado que os normais que tem de 100 a 200. Mas esse relógio aqui, esse System 51, ele só tem 51 partes. E ele foi idealizado para ser o primeiro relógio produzido inteiramente por máquinas e robôs. A linha de montagem dele é totalmente automática. Não tem nenhuma pessoa lá dentro que faz algum trabalho ativo. A diminuição do número de peças e a soldagem entre elas possibilitou a produção dele. E dizem que o tempo teórico para a produção do System 51 é de apenas 28 segundos e meio. Comparado com 2 anos do outro relógio, é absurdamente mais baixo. Essa aqui é a linha de montagem do System 51 na Suíça, em Boncourt, construído em 2016. É a mais nova, né? Eles tinham uma na década de 80, essa aqui é bem mais nova. Essa aqui, eu não consegui um vídeo da produção desse System 51, mas eu peguei essa foto aqui que mostra um robô que está na esquerda. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Que ele está parafusando a parte central do relógio. Que eu vou mostrar depois como é. Aqui é a parte do relógio. Em vez de ter aquele tanto de partezinha que a gente viu no vídeo de processo, ele é feito basicamente em 5 partes, que são esses 5 módulos aqui. E ele só tem um parafuso central que junta tudo. Todas essas partes, esses engrenagens, isso aqui é tudo juntado, soldado, e esse parafuso no meio. Essa foto aqui mostra o robô colocando o parafuso central no final. E esse aqui é o que eles chamam de calibre do relógio, que é a parte mecânica inteira central dele, completa. Como é que ela fica no final do relógio System 51. E esse aqui é um dos modelos que eles vendem hoje do relógio. Eu particularmente acho muito bonito. Mas hoje em dia ele vende com preço de 150 euros, eu acho. E 600 reais. Eu até tenho uma curiosidade aqui agora. As curiosidades dele é que ele tem 30 mm de diâmetro por 4,8 mm de altura. Ele, além de horas, minutos e segundos, ele mostra a data. Ele tem tudo certinho. Ele tem a precisão de mais ou menos 7 segundos por dia.
o que é baixo pro fato dele ser feito totalmente robotizado. Aquele relógio do vídeo que eu mostrei, ele tem uma precisão bem menor. Ele chega a ser mais ou menos 1 segundo por dia. E ele custa cerca de 150 euros na Suíça e cerca de 600 reais no Brasil. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Muito legal, ô Lúcio. Acho que você conseguiu achar coisas interessantes aí. Aqui agrupou, né, algumas informações legais. Por exemplo, no primeiro vídeo que você mostrou, ou na primeira parte que você mostrou, esse lance do polimento, né, envolve muita parte de sensores, quer dizer, alguma coisa de aleatoriedade, né, que é o fato daquela caçambinha ser colocada dentro daquele prato giratório, né? Na verdade, o cara deve ter projetado para ele colocar e, de alguma forma, dar um tempo ali para ele poder pegar a peça, né? Uhum. Mas é uma aleatoriedade, porque ele não sabe se o anel vai parar dentro da cestinha ou não, né? Porque, Sim. assim, o anel está dentro da areia lá. Depois a mesa, que a mesa tem uma parte ótica ali, que eu lembrei muito do mestrado do Fagner, né? Apesar do que o anel é redondo, o trabalho do Fagner, a peça era linear, né? Então é mais difícil, é mais complexo. No primeiro caso, é o lance do sensor de força, né? Quer dizer, fazer o polimento ali não é um negócio. Eu já vi robô de polir carro, robô de polir peça mesmo, peça grande, né? Peça de aço. O robô vem e tem um polimento. Então, ele tem um sensor de pressão que faz isso ali. E esse outro que você está colocando aí é uma adaptação do projeto para ser robotizado, na verdade, né? Sim. É ao contrário. Quer dizer, ao invés de você robotizar o que já existia, você desenvolveu um projeto para ser robotizado. Sim. Né? Então, um projeto novo. Eu lembrei até da Zona 51, que é aquela onde cai um disco voador lá no Arizona, né? Eu falei, quem sabe esse não é o relógio do ET? Pode ser também. Né? Eu tenho um exemplo, no passado uma aluna fez um trabalho também, no caso dela, ela focou, ela conseguiu achar alguma coisa na parte de anéis, não aliança, de anéis. E aí tem um anel que foi feito por manufatura aditiva. Que legal. Que aí foi um robô também, que os anéis, eu acho que eu até separei ele aqui, quer ver? Tem como você me mostrar, pessoal? Me mandar para eu ver? Deixa eu tirar então a minha apresentação aqui. Tira a sua que eu coloco a outra aqui. Acho que eu tirei. Já. Peraí, eu que não abri a minha. Inclusive, o Fagner deve lembrar dela, Suzana. Essa aí é a Suzana, ela que fez esse trabalho. Vocês estão vendo Tô vendo. A apresentação? Sim. E ela, obviamente, ela falou um monte de coisa aí e tal. E ela focou exatamente nesse negócio que você mostrou antes, né? Só que ela mostrou com exemplos, tá vendo? Design, sim. escultura, molde em cera, árvore cerâmica, acabamento. Mas ela focou na parte da fabricação, da impressão. Há um anel produzido com 3D printing, que é essa máquina, né, que não deixa de ser um sistema robótico, né? É um sistema pantográfico, né? Um sistema XYZ. Eu não consegui achar isso, de jeito nenhum. Pesquisei. Porque é pesquisa mesmo, a sua pesquisa também foi boa. Isso aqui é um sistema com laser, né? Bem legal. E aí ela mostrou todo o desenvolvimento do negócio, como é que o material vai aglutinando. E aí as joias, né? São os anéis
fabricados com impressão 3D. Aqui eu acho bem que é uma esculturazinha para fazer um pingente, né? Também para poder usar como joia. E aí alguns exemplos também. Legal, eu acho que assim, o bacana desses projetos seus, esses trabalhos, é que tem, como é que se diz? variedade. Eu acho que é só pesquisar, né, gente? Assim, a minha ideia com esse projeto, esse trabalho é exatamente essa. Permitir que vocês façam uma pesquisa aí, descubram as coisas e vejam que a robótica, a aplicação de sistemas robóticos não é um bicho de 7 cabeças, né? Essa que é a ideia. Obrigado, Lúcio. Ô, Vinícius, vamos lá. Vamos lá. Beleza. A aula é sua. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Eu queria saber se vocês conseguem ver a minha tela. Sim. Consigo sim. Eu estou vendo. Beleza. Então, beleza. Bom, o tema do meu trabalho, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, é sobre o emprego da robotização na construção civil, né? Conforme nós iremos ver, o emprego da robótica nessa área de atuação, existem infinitas possibilidades, né? E diversos tipos de robôs. Robôs, por exemplo, pendurados em guindastes, né, para o caso das edificações mais altas, né, ou de grandes proporções, né? Por exemplo, vou fazer um hospital, vou fazer uma escola, uma grande edificação. Então, depende muito do que se pretende fazer, mas tem um campo de aplicação enorme. Pesquisando, eu consegui encontrar, por exemplo, pegando um gancho no que o professor fala aí, com manufatura de adição, vamos dizer assim, já existem empregos, né, de construção de paredes com impressão, né? Então, existem diversas pesquisas, diversos desenvolvimentos, mas a aplicação ainda é muito tímida. Eu vou mostrar para vocês que a aplicação ainda é pequena, mas, embora exista uma grande possibilidade, né? Então, começando aqui a minha apresentação, né, peguei essa imagem aí de um conjunto habitacional para a gente fazer uma introdução. Imagine a quantidade de pessoas, né, e imaginem o tempo, né, que se demora para fazer um complexo desses, né? Aqui eu peguei o exemplo de casas, né, são essas casinhas de conjuntos habitacionais, mas poderiam ser prédios, né? Existem prédios também de grandes construtoras, né, com finalidades até populares, inclusive, né? O tempo que se demora para construir. Então, tem toda a questão, né, do concreto armado, da alvenaria, da elétrica predial e hidráulica, né, e dos acabamentos, né, que tem que ser feitos. Então, é um exército de pessoas que tem que estar dia a dia trabalhando no canteiro. Então, com isso, né, a gente vê os problemas que nós já conhecemos, né? Tem uma necessidade de mão de obra muito grande, né? Nós temos um dado aí que não é muito divulgado, mas a quantidade de acidente, né, que acontece, e mesmo os problemas de ergonomia, porque a construção civil são atividades pesadas, não combinam muito com o que é ergonomicamente correto, vamos dizer assim. Nós temos aí vários problemas de pessoas que são prejudicadas ou que se sentem prejudicadas, que procuram justiça, acarretando em ônus trabalhistas para as empresas, né? Produtividade humana, ela depende de cada profissional, a gente sabe disso, e a gente, por mais que o engenheiro de obra, né, o mestre de obras, possa estipular uma produção, ela depende muito da pessoa, ela depende muito até do humor da pessoa, a gente sabe que depende. E também questões de qualidade, né?
Então, existe o pedreiro, a gente fala aí, o meia colher, né? Então, depende exatamente de quão qualificado o profissional é. Eu mesmo já tive diversos problemas. Quantas vezes já tive que fazer uma reforma na minha casa, aí às vezes você contrata uma pessoa para fazer um porcelanato ou uma cerâmica que seja, não fica do seu agrado e aí você tem que, você manda quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então, essa questão do acabamento e do desperdício de material, por que não, né? Depende muito do profissional. Então, essa é a questão que fica. Por que não automatizar igual foi, igual está sendo, né, na indústria, que nós já estamos na 4ª revolução industrial? Então, eu vou apresentar para vocês, eu pesquisei 2 temas, né? O primeiro tema, e o que está sendo mais utilizado, é a questão das grandes alvenarias, né? E esse aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, esse robô aqui, esse sistema aqui, eles chamam ele de Sun 1000, e é um sistema americano, né? Eu achei ele muito interessante pela velocidade de execução, né? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que é o sistema. É basicamente uma plataforma com transportador, né, de tijolos e dosadores de um dosador de argamassa, né, que o robô ele pega através desse gripper, ele pega o tijolo e passa nesse dosador, né, aplicando a argamassa. É uma plataforma com controle de PLC, eu vou falar um pouquinho mais adiante. É interessante que ele passa de um lado, né? E do outro lado fica sem para poder completar a junta, né? Isso. Só passa de um lado. Embaixo e do lado. Embaixo e do lado. Aí o outro lado fica sem, porque do outro lado vai ter, né? Legal. Vai ter. E o passo vai rápido, já colocou uns 10 aí já. E o passo da plataforma, vou falar ali, é exatamente o comprimento do tijolo mais a largura da argamassa. Então, basicamente, é o robô com a plataforma, né? A plataforma ele vem equipada com esse transportador, é um transportador simples, né? Com motor de passo, que ele movimenta conforme o passo é suficientemente o tijolo, mais algum espaço que eles deixam para poder dar um tempo de resposta do robô, do manipulador, né? Tem esse dosador que vocês viram no vídeo, está aqui, né? Onde que passa, vamos dizer assim, ele passa a argamassa a 90 graus, né? E ele desloca, eu vou mostrar adiante, ele desloca conforme o comprimento do tijolo e a largura da argamassa. Aqui, nós temos aqui uma foto de frente, desse aparato, né, desse dispositivo, vamos chamar de equipamento, que é o manipulador, mas toda essa plataforma, na verdade é um trambolho, né, que tem aí o gabinete de controle com PLC, com IHM, né, tem aí o motor de passo, o dosador aqui, né, o misturador aqui atrás está o dosador, nós temos aí o transportador do tijolo, que tem que ser carregado manualmente. Já vou falar uma desvantagem que eu vi aqui, apesar de serem muitas vantagens, igual vocês podem ver, eu vou parar aqui, ó. A gente vê que tem um pouco de sobra de argamassa, né? E tem que vir um ajudante atrás coletando ou passando a colher, né, aparando essas arestas aí de argamassa. É a única desvantagem, além de outra que eu vou comentar adiante, é a primeira desvantagem que eu vi. Bom, olhando um pouco mais no detalhe esse sistema, né,
essa plataforma, ela corre, né? Ela viaja em cima de uma, vamos dizer assim, de uma superfície, né? Com canais, guias, né? Tem aqui um pino, né? É uma guia, né? Um pino que é para, como se fosse para guiar, na verdade é para guiar a plataforma, né? Ela tem essa proteção aqui para ninguém ter acesso ao robô. E com certeza ela é programada com PLC e movimenta com motor de passo. Falando aqui da ferramenta, é um gripper específico, né, dimensionado para um tijolo específico. Eu acredito que você tem curso que você consegue regular o custo desse gripper, mas é limitado. Então, como nós temos uma infinidade de tipos de tijolos, cada tijolo deveria ter sua ferramenta. E aqui, falando um pouquinho das vantagens e desvantagens, né? Em média, um operário, né? Um operário bom de serviço, vamos dizer assim, ele é capaz de colocar 300 tijolos por dia, assentar 300 tijolos por dia. Esse equipamento, ele chega a 1.200 por dia. Então, obviamente, a gente tem redução de mão de obra, né? Uma vez que você reduz a mão de obra, consequentemente, você reduz drasticamente ou você zera os riscos de segurança e ergonomia. Uma vez que você tem o processo mecanizado, você consegue garantir o acabamento, a repetibilidade, portanto, qualidade, né? E economia de material. Agora, a grande desvantagem para qualquer sistema robotizado em qualquer indústria, em qualquer área de aplicação, é sempre o custo. Um robô hoje, gente, um robô simples, eu acredito que ele deve partir em torno de R$300 mil. Um robô simples. Um antropomórfico, acredito que no mínimo, um pequeno, um tal do colaborativo, de laboratório, eu não acredito que seja menos, porque aquele robô que eu mostrei para vocês, que é o da Comal, o C5G, me corrija aí, Fagner, se eu falei bobagem, ele hoje é R$1 milhão cada robô. Então, um robozinho desse aqui, ó, eu estimo em torno de R$600 mil aí, fácil. Se a gente consultar lá na Cuca, com certeza ele vai custar em torno disso, para cima. Aqui, esse sistema, ele tem uma limitação. Ambientes restritos e de pequena área, ou seja, eu mostrei para vocês aqui que precisa de uma área, né, uma superfície para ele correr, né? Então, imagina que eu estou fazendo uma construção de uma casa, uma construção entre duas casas, né? Num terreno convencional de 12 metros de largura, pode ser que eu tenha restrição no emprego desse equipamento. Pode ser que eu não consiga, né? Então, fica aí um desafio, né, para redução do tamanho para que seja mais aplicável, né? E o que eu comentei para vocês, a questão da mão de obra para dar acabamento na junta de concreto. Bom, agora eu vou passar para a segunda aplicação. Eu queria saber se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida desse sistema. Ô Vinícius, eu tenho uma pergunta. Como é que eles fazem para subir a parede? É só o robô, só o movimento do robô? Não. Ou eles vão subir na plataforma junto? Até onde eu pesquisei, professor, eu acredito que aqui tem muito problema de know-how, a gente não consegue ter todos os detalhes, mas essa plataforma que ele está deslizando, que o equipamento está deslizando em cima, você consegue regulá-la. Com certeza você consegue ou colocar andaimes, vamos dizer assim, ou através até mesmo de sistemas hidráulicos, ou talvez até pneumáticos, né? Você consegue... Volta o slide para trás, só para a gente ver o robô melhor. Aí. Porque esse robô não tem um alcance muito grande, né? Não. Ele Você só vai fica na frente. Vou chamar de Z, né? A altura Z que você comentou, professor. Para mim, eu não consegui achar uma imagem de frente da plataforma que ele desliza, né? Mas, com certeza, você consegue regular com andaimes, né? Ou
estruturas que aí ficaria muito mais caro, né? Estruturas hidráulicas ou pneumáticas. Complica, né? Mas andaime, com certeza, você consegue subir isso aí, andaime de aplicação simples. Serralheria soldada. É isso mesmo. Bom, a próxima aplicação que eu achei é muito interessante, é um sistema da Okibo, né? É um sistema de emassar e pintar paredes, né? A aplicação que eu vou mostrar para vocês é basicamente de emassar paredes, porque ele tem eu vou mostrar que ele tem um jato, né? Uma pistola que aplica um jato que poderia ser tranquilamente aplicado na pintura dessas paredes. E lembrou muito, inclusive, o processo de pintura automotiva. Para mim é igual. Eu não conheço de pintura automotiva, tá? Mas para mim é igual. E essa plataforma que ele é fixado, que ele viaja em cima, é um EGV, né? Ele tem movimentação em 3 eixos. Então, eu achei, sinceramente, muito interessante, além de ter a questão do tamanho, que eu comentei anteriormente, muito mais reduzido. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês aqui. Só o áudio que está alto pra caramba. Aplicação da massa, né, com spray. E já a espátula em seguida dando acabamento, acertando a altura, né, e retirando o excesso. Então, desperdício de material aí é mínimo, né? Ele tem essa função de retirar o excesso. Troca de ferramenta rápida, né? Com mandril. Então, é isso. Ele, basicamente, ele viaja em cima de uma plataforma AGV, né? Que você pode, ou através daqueles sistemas igual os radares, né, de trânsito, os famosos pardais, você consegue mapear aonde ele vai viajar, ou até mesmo com a presença de sensores, né, sensores de presença, eu acho mais difícil, também não tenho domínio sobre esse tipo de programação, mas eu já vi. Você consegue programar o percurso dessa plataforma. Mais comum, falando de AGV, né, que é a movimentação dessa plataforma, é sempre a guia, né, aquela linha que é pregada no chão, que é a trajetória do AGV. Inclusive, eu tenho pensado sempre em usar a AGV em termos de economia de pessoas, economia de redução de acidentes, né, evitar acidentes, melhor dizendo. Bom, vantagens, né, que eu vi desse processo. A produtividade, obviamente, né, a mobilidade dele, e comparando com outro sistema que eu apresentei anteriormente, ele tem muito mais mobilidade. Redução de mão de obra, com a consequente redução de problemas de segurança e ergonomia. Qualidade, né, a qualidade aqui a gente tem, através que você consegue, com a presença de sensores na ponta do robô, você consegue medir a distância que aquele jato, ou até mesmo da espátula, com relação à parede. Acabamento, né? E economia de material. A grande desvantagem aqui, que eu vejo, é, obviamente, o custo, né? Porque aqui não consegui ver o custo dessa brincadeira toda aqui, mas uma vez você tem um robô desse da Kuka, que para mim é o mesmo robô anterior, do vídeo anterior, mas toda essa automação dessa plataforma aí, né, não é uma coisa barata.
Então, quando você fala em R$ 1 milhão de investimento em equipamento para aplicar na construção civil, não é uma coisa muito simples, né? A mão de obra é sempre muito mais barata. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Eu só ia fazer um comentário que, há mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, o pessoal da MRV procurou o Elo. O Elo é um escritório de ligação que tem na Fundação Cristiano Ottoni para robotização de pintura de parede. Na época, eu comentei com eles que uma das possibilidades seria uma coisa parecida com isso. Eu nem sabia que já existia. Provavelmente esse tal desse Okibo já é antigo, né? Não Você deve chegou ser a uma ver coisa data muito nova, desse não. negócio? Eu achei registros em torno de 2016. Eu já tenho algum tempo, né? Relativamente novo. Eu Mas, acredito que sim, em de qualquer países, forma, tem 4 anos. Vamos dizer, tem 3 anos, 4 anos. não é mais novidade, vamos dizer assim, né? Eu Mas são acredito dois que sistemas, né? Você dois tem um sistemas. robô, inclusive nessa filmagem que você colocou, aparece o pendant do robô na traseira desse dispositivo branco aí. No vídeo que você estava mostrando, Deixa eu ver aqui. parece que o pendant do robô está na traseira dele. Corre o vídeo para você ver. Deixa eu fazer uma coisa aqui, professor, para não atrapalhar a gente. Produção, volume. Isso. Acho que fica melhor. Obra aí. Tá. Por falar Aí, em ó. obra, quando Esse você viu pendant, uma para aí, prédio para nova. o vídeo aí, para o vídeo. Para aí, para. Volta. Volta o vídeo um pouquinho. Mais. Que dá para ver os dois pendants. São dois dispositivos, na verdade, né? Isso. Você tem o dispositivo que é o robô da Cuca, então tem um pendant dele, que deve ter sido feita uma programação lá. Tá. Acho que vem aqui, ó. Esse daí é o pendant. Aqui, ó, tá vendo os dois? Esse pendant que esse cara está olhando deve ser do equipamento, né? Com certeza. Que é o que vai deslocar o robô. Ou vai ver as distâncias, os negócios todos, os sensores. E tem um outro pendant, que é o pendant do robô. Exatamente, eu acho que é esse daí. Que, na verdade, quando ele põe para rodar, ele põe no chão. Olha para você ver. Segue mais devagarzinho aí. Esse do robô. Aí, ó. Espera aí. Não, continua. Aí, prepara para parar. E depois que o cara faz a programação, a coisa tem que correr sozinha, né? Sim. Aí tem os dois pendants. O pendant de cima é do sistema, provavelmente. E embaixo tem um outro pendant. Segue para você ver o filme. Embaixo aí tem outro pendant aí embaixo, tá vendo? Esse aí. É como se fosse Na verdade, o deve ser IHM. 3 sistemas, né? É como se fosse o IHM desse AGV. Pô, isso deve ser difícil demais, porque você tem que programar o robô, você tem que programar o sistema autônomo aí, esse carrinho com os sensores, ainda tem que programar a pintura, né? Sim. É aquela palestra que o Emerson deu para vocês, que a pintura não é brincadeira, é igual soldagem, né? É complicado pra caramba. Tem que conhecer do processo, né? Que Tem que senão não conhecer faz. o conceito. É interessante. Okibo, eu não sabia, não conhecia. Eu tenho uma outra apresentação, que foi feita há muito tempo atrás, lógico, está muito pior do que essa sua, e o cara achou também um dispositivo que coloca o tijolo. Eu acho que são as duas áreas que o pessoal preocupa mais, né, Vinícius? Que já deve ter olhado aí. É a parte de colocação de tijolo
e a parte de pintura, né? Eu acredito, professor, que com um sistema desse aqui, devidamente programado, com ventosa, ao invés desse sistema aqui, você consiga fazer também, eu até procurei por isso, a questão de acabamento com revestimento, com cerâmica, porcelanato, eu até procurei. É uma coisa interessante também. Você acabou de achar uma área também interessante aí para... Legal. Para explorar. Ué, quem sabe? Quando a gente aposentar, ué, já estou aposentado. Não, né? Conclui aí, então, vamos lá. Então, terminando aqui, eu observando os dois vídeos, se fosse eu, no meu caso, eu usaria esse robô aqui, da Kuka, né, que é um robô extremamente confiável, e um robô de entrada, né? É um robô leve, né, um robô que pega até 10 quilos, dependendo do tijolo pode pesar mais, mas no segundo vídeo, as ferramentas ali, tanto a pistola quanto a espátula, eu acredito que atenderia bem. Ele tem um alcance de 1,1 m, né? E tem uma precisão de repetibilidade aí de 3 centésimos. Então, 3 centésimos de milímetro. Então, é sensacional para a indústria de construção civil. A gente tem uma precisão de 3 centésimos, né? Então, eu acredito que seria um robô compatível com aquelas aplicações. Aqui eu coloquei alguns desafios quais são os desafios vamos dizer assim, para massificação, para popularização da robótica na construção civil. Principal de todos, na minha humilde opinião, que eu sofro isso na indústria automobilística, que tem grande recurso, e não é de hoje que se usa robôs. Aqui em Betim, a gente usa robô desde o ano 1992, que chegaram os primeiros robôs. É sempre investimento, né? Talvez aquela solução, tanto do primeiro vídeo, quanto do segundo, dos dois vídeos, vamos dizer assim, talvez com a produção em massa, uma produção industrial, igual foi o celular, por exemplo, o aparelho celular, que custava em 1990 uma fortuna e hoje é extremamente popular. Talvez uma linha de industrialização nesse sentido, né? Inovar materiais e componentes, igual, por exemplo, a aplicação daquele do IHM, com certeza ali você tem muitos sensores caríssimos, você tem IHMs, você tem PLCs, né? Um PLC Siemens custa Siemens, um Rockwell, é muito dinheiro, um motor de passo, são componentes, além do próprio robô, muito caros, né? Então, talvez, como uma empresa ou um gigante da automação como a própria Siemens, investir nessa aplicação para torná-la viável, né? E questão também é a evolução do próprio equipamento, de maneira a reduzir peso, né, para facilitar o transporte, né, e dimensões para a gente aplicar em interiores reduzidos, igual aquele da pintura, já é bastante reduzido. Eu poderia pensar em pintar um apartamento com ele, né? Então, mas o da bricolagem, da alvenaria, não. Então, já teríamos que partir para isso aí. Né? E também, igual você comentou, professor, algumas operações que eu pesquisei não são comuns. Um exemplo aqui é elétrica e predial. Será que com uma impressão 3D da parede eu já conseguiria deixar o duto de passagem de água, por exemplo, ou poderia aplicar um impermeabilizante ali naquela região, no duto que eu deixaria impresso? Não sei. O Fagner, eu acho que o Fagner arrumou uma filmagem, não foi o Fagner? Hein, Fagner? Como é que é, professor? Uma impressão 3D? Foi você que arrumou um vídeo? Desculpa, eu falei? Não tô lembrado, não. Foi, arrumou uma impressão 3D de concreto. Mas, ô Vinícius, essa ideia acho que é um negócio interessante, né, cara? Muito interessante. O entrave para essa aplicação é investimento, porque um sistema desse,
Pegando um exemplo, no Brasil não tem. No Brasil não tem. Se você vai trazer de fora um sistema desse, ainda que você consiga a isenção de imposto de importação, que nesse caso geraria em torno de 15%, né? Ainda que você consiga, chegaria aqui muito caro, né? Aquele primeiro sistema, alguns artigos que eu vi, algumas reportagens estimam ele, o SAMIL, estimam ele em torno de US$ 1 milhão. US$ 1 milhão hoje é 6 milhões de reais. Quem vai investir nisso? Investe. Então, a questão toda é investimento. Se nós conseguirmos, né, como indústria, reduzirmos popularizar esses equipamentos, por que não torná-los aplicáveis nos campos aí, nos canteiros da vida, né? Então é isso, professor. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida. Muito bom. Eu entrei no YouTube aqui e baixei, e estou rodando o vídeo que eu estou falando da impressão 3D. Se vocês quiserem, eu compartilho ele com vocês, quer ver? Opa! Deixa eu só ver como é que eu faço para ampliar ele aqui. Ele está pequenininho. Eu já parei de compartilhar. Espera aí. Vocês estão vendo uma chinesa aí, não? Sim. Sim. Chongqing. Sim. O áudio não chega, não. 10 casas em 25 minutos. Aí o robô patográfico também. Pô, mas deve gastar concreto pra caramba, né? Vocês estão vendo? Sim. Só não sai o áudio, mas eu acho que O áudio está muito baixo para mim também aqui. Ô, Ivan, foi você que mandou esse vídeo para mim? Mas não. Esse aí? É. Não. O concreto vai substituir Alguém mandou esse vídeo. O som do vídeo está muito baixo. O som acho que nem adianta, viu, professor? A gente não ouve, não. Elas estão falando inglês. Não é chinês. Aí está falando em chinês agora. É. Enfim. Aquele Thomas Edison, acho que ele tinha uma patente há muitos anos atrás aí de fazer molde de casa, né? Em concreto. É? Eu não sabia. Não Só que sabia. não deu muito certo, não. Mas ele tinha essa ideia aí de fazer o molde da casa em cimento e... Eu acho que o pessoal da arquitetura não vai gostar muito, não, porque arquiteto gosta dos trem mais rebuscados, né? Eu fui casado com uma arquiteta, minha filha é arquiteta, minha sobrinha é arquiteta. Eu não posso nem pensar em falar em robotização com elas, não, porque elas entram em parafuso. Mas, enfim. Ô, Vinícius, você já acabou então, né? Acabei, professor. Pronto. Então, tá bom. Ô, gente, eu gostaria, então, de agradecer a todos vocês. Nós já estamos juntos aqui, tem 1h15, eu acho que está suficiente. O programa, então, que a gente havia proposto foi cumprido, né? Quer dizer, nós só vamos ficar devendo para vocês uma parte prática, mas aí vai depender do presencial, né? E o que vai acontecer agora para frente é o seguinte: eu vou fechar os diários de classe, vou dar as notas, né? De um modo geral, acho que todo mundo foi tranquilo. A turma, eu acho que foi a turma mais tranquila que nós tivemos, que eu tive, o Fagner. A participação do Fagner foi fundamental nesse processo, né? Se não fosse o Fagner, não teria acontecido. E então, assim,
Eu vou tentar fechar os diários, até semana que vem eu fecho, vou fechar inclusive das duas turmas, né, dessa turma de robótica e da turma de processos, e como eu tinha prometido para vocês, eu vou, como é que se diz, mandar as apresentações para que vocês tenham, né, de todo mundo. Só vai ter problema que tem algumas apresentações que ultrapassa 10 mega, mas como é que eu vou mandar uma por uma, que aí não tem problema. Vocês vão ter as apresentações em PowerPoint, que aí dá para aproveitar. As apresentações dos programas, eu acho que eu já mandei, não mandei? Já sim, professor. Acho que sim. Mandou. Então, as apresentações que eu vou mandar agora são dos trabalhos, quer dizer, aí vocês vão ter os trabalhos aí. Eu sempre fiz isso. Eu acho que é uma boa, porque você vê que os outros fizeram e você pode lembrar, quando abrir lá, falar, opa, isso aqui eu lembro desse trabalho que foi apresentado lá pelo Lúcio, pelo Vinícius, né, pelo Augusto e tal. Então, no mais é isso. Eu acho que eu só tenho que agradecer a vocês pela paciência, né, da gente ter feito essa coisa aí online. Mais uma vez, agradecer o Fagner pela participação dele nisso daí, que foi fundamental, né? E desejar a todos vocês saúde, paz, né? E vamos ver se a gente consegue efetivamente sair dessa, né? Eu acredito que vamos. Acho que em breve a gente vai poder sentar num botequim, tomar uma cerveja, se Deus quiser. E a ideia de beber domingo é boa. Você começa a beber 8 horas da manhã, e aí se o cara te liga e fala, estou precisando olhar aquele negócio, não, falo, agora não tem jeito, porque agora eu já estou bêbado, já estou tonto, não tem como mexer. Amanhã você me procura, né? Acho que a melhor alternativa que tem, pelo menos você separa o domingo e começa a pôr limite nas coisas, porque o problema todo que a gente tem visto aí é exatamente isso, né? O meu cunhado, meu genro, até falou assim, qual que é a distância da sua cama até o seu escritório e qual que é a distância do seu escritório até a geladeira? Eu falei, não dá mais do que 4 metros. Eu falei, então você está fodido. É dormir e comer, né? E beber. E trabalhar no meio. Então, não dá. O cara não consegue. Então, é difícil. Mas eu acho que a gente vai passar por essa daí. Se Deus quiser, daqui uns dias, daqui uma semana, a gente vai poder marcar essa reunião presencial lá. E vai ser independente do curso, né? Vai ser só um convite meu. Eu vou programar com o Fagner, né? Inclusive, Fagner, quando você for defender sua tese, não esquece de convidar o pessoal para participar, não. Beleza, vou deixar. E aí eu vou desejar, então, para vocês um bom resto de semana. E até a semana que vem eu mando os resultados, eu publico os resultados lá na página, para que vocês, então, possam usar isso aí. Beleza? Muito obrigado de novo. Felicidade para todo mundo. Saúde e paz. Eu agradeço, professor. Muito obrigado por você. Um grande abraço. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo que nós ficamos juntos aí. Aproveitamos demais. Foi ótimo. Valeu. Tchau para vocês. Professor, Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado.